Graça e paz. Eu tô mandando esse áudio porque eu acabei de voltar de uma experiência com Deus aqui nessa madrugada. Deus me tomou em uma experiência pelo qual não é brincadeira as coisas de Deus. Eu sempre soube que não era, mas é muito chocante. Como diz, pode parecer loucura, mas eu tenho que contar que Deus usou a bispa hoje para mostrar um negócio para mim. Então eu falei com Deus que eu queria uma experiência com Deus. De repente eu orei com a bispa, eram umas 3 horas da manhã. Aí a bispa deitou, eu deitei. E ali então, aquilo que a bispa me mostrou me chamou a atenção, sabe? E aí, eu tava deitado e me incomodou, me trouxe até aqui a sala. Tô aqui na sala agora. E quando eu tava aqui na sala, eu comecei a ver, eu comecei a procurar entender esse dom. É um dom meio diferente, mas é um dom. E eu falei com Deus que eu queria uma experiência. De repente, eu estava sentado no sofá. Eu comecei a sentir algo diferente no meu corpo e eu joelhei. Após eu joelhar, eu comecei a sentir algo estranho e de repente deitei no chão. Quando me parecia que eu estava no útero. Me senti como se eu estivesse no útero. Me encolhi todo ali e fiquei encolhido como uma criança que está dentro do útero, sabe? Com as pernas encolhidas, os braços assim, segurando as pernas. Aquela sensação de estar para nascer de novo. Não entendi até então essa sensação de estar para nascer de novo. Provavelmente é uma preparação minha do meu corpo, não sei para o que Deus ia fazer logo após. E eu me vi o tempo todo consciente. Então tenho que salientar que todo o tempo eu estava consciente, momento nenhum perdi a consciência, momento nenhum deslumbrei com os olhos as coisas. Foi tudo consciente, foi arrebatado em espírito. E de repente eu comecei a sentir um negócio esquisito. Comecei a sentir ofegante. Eu comecei a sentir ofegante, sabe? Tipo falta de ar. Não era falta de ar, mas era ofegante. E de repente eu me vi cercado. Não tem como eu te explicar como eu me vi cercado, porque, como eu disse, eu estava consciente. Mas eu sentia, eu não via, mas eu sentia como se eu estivesse no meio de um monte de fogo. E Deus então me disse que Ele tinha me levado ao inferno. E ali Ele ia me mostrar algumas coisas como eu tinha pedido para Deus. Que eu tinha pedido para Deus dentro daquilo que a bispa tinha me mostrado. Eu achei interessante e para que a gente possa ter algo, a gente tem que viver primeiro. Eu não posso oferecer algo que eu não vivi. E assim então eu me vi sentindo que eu estava cercado de fogo. E dessa maneira eu comecei a sentir ofegante, muito ofegante. Até que, se eu me lembro bem, porque eu vou tentar detalhar o que eu presenciei, mas é uma experiência muito intensa. Eu me vi diante de um caldeirão enorme, parece que é loucura, parece que é brincadeira, sabe? Mas eu me vi diante de um caldeirão enorme assim, e esse caldeirão, ele tinha algo fervente.
não sei explicar. E Deus então me falou se eu queria realmente viver a experiência que eu tinha pedido. Falei, Senhor, eu tô aqui para isso, eu quero viver a experiência. De repente eu falei para Deus, Senhor, me coloca lá dentro, eu tô aqui para isso. Coisa mais doida do mundo. Quando eu senti como se eu estivesse sendo colocado lá dentro, era algo, não dá para explicar. Eu posso dizer que eu não sentia dor física, porque eu tava na matéria, mas o meu corpo começou a se debater, não dá para explicar, o corpo debatia e eu fui sentindo como se algo tivesse corroendo, não sei explicar, não dá para explicar a sensação. Eu sei que eu comecei ali a me debater lá dentro, no chão, tava no chão deitado e me debatia como se eu estivesse dentro do caldeirão, sabe? E eu tava sentindo ali aquele negócio, ai, horrível. Posso dizer que não tem palavras que eu possa descrever a sensação, só quem sente sabe. Eu gritava, mas é uma coisa estranha. Eu sei que eu debatia lá dentro. E de repente, então, acho que foi nesse momento que, do nada, me levantei e de repente eu me sentei no chão, encostei no sofá, me senti como se eu estivesse num trono. E eu tava sentado, sabe, com os braços jogados assim, tava sentado como se eu fosse uma pessoa muito importante. E ali então minha boca foi tomada e eu não manifestei assim, não cheguei a manifestar conscientemente, assim, sem perder a consciência, não. Mas Deus me permitiu, olha pra você ver, que eu sentisse sentisse o que Satanás sente e eu ali, naquela situação, eu senti como se eu tivesse como se eu fosse Satanás ali, sabe? Deus me permitiu o espírito ser colocado na posição dele, não sei como é que foi, não dá pra explicar. Eu sei que eu comecei a falar como ele, antes, na hora que eu comecei a ter essa experiência, eu falei com Deus, Senhor, coloca um anjo da bispa para que eles não venham acordar com as coisas que vão acontecer, porque era barulho, fazer barulho e eles não acordaram, estão dormindo até agora. Ali eu comecei a falar com ele, sabe? E eu senti como se diante do trono de Satanás ali tivesse o caldeirão com as pessoas. Ali estava um caldeirão com as pessoas ali. Muito importante esse detalhe. Quando eu estava no caldeirão, eu comecei dentro do caldeirão, sabe, aquelas pessoas que são da Assembleia de Deus, pessoas de igrejas tradicionais que rodam no manto, fazem tudo aquilo ali no manto. Então, ali eu comecei a fazer aquilo ali dentro do caldeirão. Uma coisa estranha. Eu comecei a fazer aquilo ali dentro do caldeirão e dentro do caldeirão eu comecei lógico que no começo, igual eu falei pro senhor, eu comecei a sentir o corpo queimando, um negócio esquisito. E depois eu comecei a sentir como se eu fosse ali um irmãozinho dessas igrejas, sabe? E de repente, ali no caldeirão de Satanás, ali eu comecei como se eu tivesse com o Espírito Santo, mas na verdade não era nada do Espírito Santo ali. E Satanás ria da minha cara, ou melhor, não da minha cara em si, né? Mas da cara de quem tá ali dentro. E Satanás dizia, você achava que era Deus e não era Deus nada, era eu. Eu enganava você. As pessoas que um
Deus está me trazendo aqui as pessoas que um dia serviram a Deus, as pessoas que um dia estiveram esses irmãozinhos pentecostais, sabe? E se forem para o inferno, o lugar deles é dentro do caldeirão de Satanás. E lá eles vão como se eles estão dentro do caldeirão e como se tivesse ali no Espírito Santo, mas vazio. Nossa, é a coisa mais doida do mundo. Então agora eu lembrei que aí Satanás zombava e dizia: você que serviu o Eterno, você que achava que estava agradando o Eterno e não sei o que. Nossa, falou coisas barbadas, sabe, coisas horríveis. Aí depois Deus me permitiu ir para uma segunda instância. Deixa eu ver se eu lembro. Eu lembro aqui algumas coisas. A segunda, aí eu saí, Deus me tirou do caldeirão e eu vou contar mais ou menos porque eu não vou lembrar tudo exato. Eu sei que a penúltima experiência minha, eu vou pular para a última, depois eu vou voltando e lembrando o que eu lembrar. A última experiência minha é o seguinte: lá no inferno Deus pegou e me permitiu eu ir num lugar, tipo uma sala, não é uma sala, é aberto, só que é um lugar ali, sabe, aonde que ali tem várias mesas. E quando eu comecei a ver as pessoas ter as cabeças rachadas com machado, eu via que eles põem a cabeça da pessoa em cima da bancada assim e metiam e cortava a cabeça da pessoa no meio, sabe, partia no meio. E o diabo estava dizendo assim: assim como o lenhador racha a lenha, eu tô rachando a cabeça deles. E eu perguntei de quem era aquelas pessoas, sabe? E ali então Satanás disse que aqueles lá são esses que trabalham para ele no tráfico. Da mesma maneira que eles fazem com as pessoas que ali do tráfico participam, vamos supor assim, igual os irmãos faz justiça, vai lá e manda cortar braço, manda cortar cabeça, manda pegar e, como é que fala? Mutilar a pessoa. Então, essas pessoas que trabalharam nessa parte, que mexe com droga, traficante, essas pessoas, sabe, o pastor falou pra mim, assim, na verdade eu vi as pessoas lá serem dessa maneira atormentadas. E Satanás disse assim, a fala dele: eu estou pagando o salário deles, porque o salário do pecado é a morte. Então eu estou sendo muito generoso em pagar o salário deles. Trabalharam para mim, estou pagando o salário deles. A pessoa que trabalha no tráfico, lá no inferno, ela tem a cabeça partida como uma lenha. O diabo pega e mete o machado e parte a cabeça dela no meio. E a pessoa que rouba, ela é cortada as mãos. Ali vai cortando as mãos dela. Pastor, é horrível. É muito horrível. É horrível. As pessoas, elas são cortadas a mão, são cortadas a cabeça, é horrível. Mas não para por aí. Em outro instante, eu estava num outro lugar, sabe? E de repente eu me senti como se eu tivesse cordinhas amarradas em mim. E o meu corpo começou a fazer movimentos que eu não queria, sabe? Tipo, eu tava como se eu fosse uma marionete. E ali então Deus falou pra mim assim: meu servo, você agora tá na parte de quem trabalha para Satanás, que é macumbeiro, esse pessoal todo que trabalha na parte de macumba pro diabo, esse pessoal que mexe com essa parte.
Então, ali é horrível, porque no inferno eles continuam sendo marionetes de Satanás. Eles pegam os diabos lá do trono deles, pegam e ficam fazendo as pessoas se moverem contra a vontade delas e dizem para elas: vocês não faziam pra gente lá na terra, agora continue fazendo aqui, continue sendo nossos escravos, nossas marionetes. Nossa, é horrível. Ai, nossa, é horrível. Aí, então, a experiência que eu tive primeiro foi das pessoas que são de Deus e vão para o inferno, são lançados dentro do caldeirão de Satanás. A respeito da mansão, eu não entrei lá dentro ainda. Não sei se na próxima experiência Deus vai me levar lá, mas até então eu não fui na mansão. Eu fui apenas na pista. E ali então Deus falou para mim assim, ó. Jesus falou para mim: meu servo, existe necessidade de você ter algo a mais do que você precisa? Aí Deus pegou e falou para mim: meu servo, eu dou aquilo que você precisa, eu supro as suas necessidades. Deus falou para mim. Ele falou para mim assim: você tem necessidade de ter uma mansão? Eu falei: não. Ele falou assim: então, meu servo, põe isso na sua cabeça. Você não tem necessidade de ter mansão, você não tem necessidade de ter carro importado, não precisa. E ele falou que ali é levado, é reservado para quem? Para aqueles que utilizaram do dinheiro de Deus, da casa de Deus, para adquirir essas coisas. Muito forte. Ele falou assim, que todo aquele que é corrompido pela ganância, ele é levado para ali. E nesse caso, o tormento daquelas pessoas é dentro daquilo que eles gostam. Isso aí não condiz só com pessoas líderes que são enganados, são envolvidos pela ganância e pega dinheiro da igreja e usa em benefício próprio de comprar mansão, iate, essas coisas. Mas até mesmo aquelas pessoas que o coração delas está nos bens. Então vamos supor assim, aquela pessoa que Satanás sabe que para levá-la para o inferno, ele tem que dar algo bom, senão não vai conseguir levá-la. Então o que ele faz? Vamos supor a pessoa que o coração dela está no carro importado. Então aí Deus falou assim: você está disposto aí a presenciar essa última experiência? Eu falei: tô. Aí então ele me colocou dentro do carro, o carro saiu em alta velocidade e vamos supor, existe vários carros, sabe? Naquela é uma pista, existe vários carros, parece uma coisa de louco. E a pessoa é colocada dentro dos carros e esses carros eles vão colidindo um com o outro. Então vamos supor assim, um carro bate no outro e acontece um acidente. E nesse acidente, a pessoa, o corpo dela é todo todo arrebentado, sabe? Esqueci a palavra, né? Estrelaçado, sei lá, um negócio assim. Então, nessa experiência que Deus me deu, Ele mostrou que todos aqueles que têm o seu coração em carro importado, das coisas assim do homem, sabe? No caso foi o carro importado que mostrou. Então vamos supor assim, tem um acidente, lá não tem airbag, viu? Lá não tem airbag. No acidente da batida dos carros, então aí é pedaço de gente que voa, é o sangue que jorra. A única coisa que Deus me permitiu eu ver e sentir, eu olhei na minha mão assim, minha mão estava toda ensanguentada assim, não fisicamente, mas espiritualmente. E outra coisa que eu percebi é que após a batida, sabe, a pessoa, Deus me deixou sentir, a pessoa ela sente como se o sangue tivesse saído pela boca. Assim, eu sentia como se eu estivesse sangrando pela boca, assim, sabe, assim, tipo, como se estivesse jorrando sangue pela boca, sabe? Nossa, coisa horrível. É uma coisa horrível. E
eu também tive a oportunidade de, antes de voltar, porque já a hora que eu fui ver já era de manhã, sabe? O dia era quase 6 horas para encerrar. Aí eu peguei e também, além do carro, eu também andei na moto. Aí também mesma coisa, a pessoa vem correndo na moto assim, de repente a moto ela sai fora assim da pista, ela sai rodando, sabe? Às vezes a pessoa sai arrastando no asfalto, é a coisa mais horrível do mundo. A pessoa sai toda detonada do acidente de moto também. Então, a pessoa que gosta de moto importada, Suzuki, Kawasaki, essas motos chique, carro chique, então vamos supor, no carro, a pessoa que o coração tá no carro, aí ela vai, o castigo dela é viver ali sendo atormentado no acidente. A pessoa vai naqueles acidentes, coisa horrível, sabe? Aí a hora que ela volta de novo, aí ela vai e bate de novo e torna a sentir tudo de novo, aquela sensação. E de moto é a mesma coisa, a pessoa que o coração dela tá na moto, ela vai, de repente vem assim e bate, ela sai arrastando no asfalto, a coisa mais horrível do mundo. Então essa experiência que Deus me deu nessa madrugada, e eu vou falar que não é terrível, é uma experiência assim importante, boa em termos porque a gente pode voltar, né? Então, se você tem a opção de voltar, isso acaba sendo bom. Mas é para mostrar que não é brincadeira, o inferno existe e quem tem experiência com Deus, quem é íntimo de Deus, Deus pode mostrar para a pessoa a respeito do inferno. Então, essas partes são as que Deus me permitiu ver nessa experiência, nessa madrugada com Deus aqui. Então, eu tive essa experiência aí. Então, foi essas partes. E, por último, Deus aí, Satanás no trono dele, falando que me odiava porque eu estava lá, não era para mim estar lá. Mas ele obedecia a Deus também, sabe? Foi uma experiência muito doida, mas eu falo, não é brinquedo. Então, Deus me permitiu ver o castigo de quem é macumbeiro, quem serve a Satanás. Deus me permitiu ver o castigo de quem é traficante e de quem também é ladrão. Deus me permitiu ver também o castigo de quem é ganancioso, quem o coração está nos bens, e também o castigo de quem era servo de Deus e deixou de servir a Deus e foi lançado. Então, o mais próximo dos tronos do diabo, que não é um trono só, existem vários tronos, viu, pastor? É incrível que eu vi o chefe, ele se assenta no meio, né, em frente ao caldeirão, e do lado tem outros chefes que sentam também junto a ele e ficam todos ali assistindo o tormento daqueles que um dia serviram a Deus dentro do caldeirão, sabe? Então, é terrível, terrível mesmo. Então, essa experiência que Deus me deu nessa manhã, estou relatando para não esquecer para o senhor aí, e estou relatando também para ficar de alerta, que não é brinquedo. Não é brinquedo, é uma experiência tremenda, e vem coisa grande de Deus aí para nós. Só mais uma coisa, acabei de lembrar, teve uma outra também. Eu fui num lugar, acabei de lembrar aqui, eu fui num lugar onde que tinha, aí depois de uma experiência que eu tive, acho que é do caldeirão, eu senti uma forte dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte, sabe, pastor? E aí eu perguntei por que essa dor de cabeça. Aí Deus falou para mim assim, que era todos aqueles que ouvem música de Satanás, sabe? Todos que ouvem música do mundo, pessoas que gostam de ficar ouvindo música, sabe? Eles são atormentados na cabeça, a cabeça deles ficam ali, a música batendo assim, e vai dando dor, sabe? Nossa, é horrível. E aí eu ouvi um rock, aí Deus falou assim, a pessoa que gosta de rock, ela fica ouvindo rock, o corpo dela fica debatendo, sabe? Nossa, é horrível. Eu tinha
esqueci de relatar essa outra experiência também das pessoas que ouvem música. Então tem um lugar também para quem ouve música do mundo também. A pessoa lá fica com as músicas debatendo na cabeça e vai gerando dor de cabeça na pessoa, uma dor insuportável. Nossa, é uma dor terrível. Teve essa parte também. Leva todo mundo que morre para o inferno? Pessoas que morrem você leva? Sim, todas? É, homem de branco eu levo. Ah, então não é todo mundo. Quem você não leva? Que tiver o selo. Que selo? O selo do homem de branco. Como que chama esse selo? Espírito Santo. Quer dizer, se tiver o Espírito Santo, o que acontece quando a pessoa morre? Ela é salva. Quem leva ela? Senhor Jesus. Para onde? Pro seio de Abraão. E aí você fica revoltado. Fico e eu não posso encostar nela porque Miguel foi dada a missão a Miguel cuidar dela e da família. Miguel me atormenta dia e noite. Tá vendo só, gente? Então a morte não é o fim. E se a pessoa morrer sem o Espírito de Deus, ela está perdida.